Bíblia, abra comigo, por gentileza, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade. É um prazer poder voltar a esta casa, estar junto com os irmãos, adorando ao Senhor, sendo ministrados pelo Senhor. Deus tem algo a mais a falar às nossas vidas nessa noite. Nós estamos em uma noite de ênfase na intercessão, na oração. Isto é significativo, é importante para todos nós, porque a oração é o elo de contato entre o finito e o infinito. Através da oração nós conseguimos apresentar a Deus as nossas necessidades. E Deus responde, apresentando o recurso necessário para cada uma das nossas necessidades. Amém? Você achou o 1 Samuel capítulo 7? Você pode selar com um amém? Isso. Vamos ler a partir do versículo de número 5. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa. Não esqueça essa expressão Mispa. E orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Versículo 7, do capítulo 7. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. E você pode se assentar. Por gentileza, me empreste sua atenção aqui nesse tempo que nos resta reunido aqui na presença do Senhor. Eu serei bem claro e eu preciso que você redobre a sua atenção para você entender aquilo que Deus tem a falar ao seu coração. O livro de Samuel, ele é considerado um divisor de águas na Bíblia Sagrada. Isso se dá porque ele está inserido exatamente entre o livro dos Juízes, que é ainda o período que está estabelecido aquilo que nós conhecemos como teocracia. E teocracia, certamente, essa igreja é uma igreja instruída na palavra, os irmãos sabem, teocracia é uma expressão utilizada para o governo divino. É Deus governando o homem. Até o livro de Juízes nós vamos ver estabelecido uma teocracia, Deus governando o seu povo. Deus levanta a figura de um juiz, Deus levanta a figura de um líder, e por intermédio do mesmo, Deus dita a direção para o seu povo, e o povo submete-se assim à vontade de Deus. Eu disse que Samuel é o divisor de águas porque ele vai fazer a transição desse período teocrático para aquilo que é chamado de
período monárquico teocrático. Monarquia é a figura de um rei governando o povo. Deveria ser uma monarquia teocrática, porque a ideia de Deus sempre foi, desde o Deuteronômio, o estabelecimento da lei, estabelecer ou levantar um rei, mas esse rei precisava ser direcionado por Deus. Haveria a figura de um líder, mas esse líder estaria debaixo da direção de Deus. Por isso que Samuel, o livro de Samuel, o primeiro livro, é considerado um divisor de águas na Bíblia Sagrada, porque ele vai estar inserido no meio desse processo de transição, período da teocracia para a monarquia. Embora seja um divisor de águas, o cenário do primeiro livro de Samuel revela-nos uma profunda mancha na moral do povo de Israel. Não apenas na área moral, mas também espiritual. Nesse cenário, os primeiros capítulos do livro de Samuel irão nos mostrar uma série de fatos que apresentam a realidade que o povo está vivendo. Uma decadência, uma bagunça generalizada. Trocando por miúdos, há uma crise instaurada aqui no primeiro livro de Samuel. Uma crise muito grande. Só que parece que eu vejo Deus se valendo desse cenário de crise, desse cenário de dificuldade, para fazer com que o seu nome seja glorificado. Porque é exatamente no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel que nós vamos ver o surgimento, o nascimento daquele que é conhecido como o milagroso, a figura de Samuel. Samuel vai nascer, vai surgir, vai ser gerado quando as pessoas não estavam mais acreditando umas nas outras, quando as pessoas tinham perdido o contato com Deus, quando a moral dos sacerdotes estavam corrompidas. É um período de grande dificuldade, mas é nesse período de dificuldade que Deus vai glorificar o seu nome e vai fazer com que seja gerado um propósito que irá mudar a situação do povo. Como eu não gosto de perder tempo, eu preciso profetizar aqui sobre a vida de algumas pessoas, que é exatamente nesse período de dificuldade da sua vida, esse período que parece estar instaurado uma grande confusão. É nesse cenário de confusão que Deus fará com que o seu nome seja glorificado. Talvez você não esteja percebendo, mas há um processo sendo gerado na sua vida, e é um processo que vai colaborar para a manifestação do poder de Deus. Calme, fique tranquila, fique tranquilo. Essa crise, esse período de dificuldade, não é para você morrer, não é para te matar, é na verdade Deus se valendo desse cenário para mostrar que Ele não te esqueceu e que Ele não perdeu o controle da situação. Como alguém levantou a mão lá atrás, eu preciso melhorar. Deus irá se valer desse período de dificuldade que você está passando para que o nome dEle seja glorificado. No momento de tristeza, no momento de sofrimento, Deus irá trazer aquilo que será um diferencial na sua vida. Ô glória, a gente já esquenta. No capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, a gente vai ver o surgimento de Samuel. Como Samuel vai surgir? Em um cenário onde há disputa, há uma rincha por parte de Penina contra Ana. Ana, você sabe, é um texto muito conhecido. É aquela pobre mulher que sonha ter um filho, sonha dar um filho para o seu marido, só que não pode porque é estéril. Ana enfrenta dificuldades porque, por não poder gerar, o seu esposo, para ter descendente, ele casou-se outra vez, e nesse segundo casamento ele teve filhos que foram gerados de Penina. Penina, por ter filhos, afrontava Ana. Era basicamente isso: eu tenho, você não tem; eu gero, você não gera. O que me chama a atenção no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel é que quando houve essa tentativa de ferir a imagem e a postura de Ana, Ana não tentou brigar. Ana, pastora, não dobrou a manga da sua camisa e disse: eu vou resolver do meu jeito. A Bíblia fala que Ana resolveu no joelho. De ano em ano ela ia para Siló, onde estava o tabernáculo, a tenda da congregação, e ela derramava-se diante do altar do Senhor. Ana chorava, Ana orou, Ana falou com Deus. Deus ouviu a oração de Ana.
Um aleluia pentecostal ali. Deus ouviu o clamor daquela mulher que estava passando por um período de dificuldade. E era como se Deus dissesse o seguinte: eu tenho um lenço para as suas lágrimas. O teu choro pode até ter durado uma noite, oh glória a Deus, mas a alegria está chegando sobre a sua vida. Ana era uma mulher atribulada. Eu estou sentindo uma presença tão boa aqui. E o arrepio que eu senti aqui não foi resultado do ar-condicionado, não, é a presença de Deus. Ana está se derramando diante da presença do Senhor. E o sacerdote que não tem mais intimidade com Deus, pensa consigo que Ana está sob efeito de álcool. Ana está embriagada. Ela diz: não tenha, Senhor, a tua serva como filha de Belial. A tua serva não está embriagada, mas na verdade a tua serva é alguém que está se derramando diante do altar do Senhor. 1 Samuel capítulo 1 versículo 10. Ana orou ao Senhor. Deus atendeu o clamor de Ana. Ana concebeu. Ana gerou. Nasceu Samuel. Ana fez um voto ao Senhor, e eu preciso correr porque a mensagem está lá no capítulo de número 7. Ana vai apresentar Samuel ao Senhor, entrega-o para servir no templo, no tabernáculo, aqui ainda não havia templo. O menino vai crescendo. Entramos então no capítulo de número 2 do primeiro livro de Samuel. O capítulo 2 registra de forma mais clara a situação que se encontrava o sacerdócio. Os filhos de Eli, o sumo sacerdote, Ofni e Finéias. O texto diz que eles não conheciam ao Senhor. Isso precisa criar um certo espanto em algum de nós. Porque se o sacerdote é aquele que ministra diante de Deus, como o texto bíblico vai dizer que o sacerdote não conhece ao Senhor? Isso revela a distância que eles estavam de Deus. O capítulo 3, Deus fala com Samuel. Deus manifesta-se em sonhos a Samuel. Samuel tem um contato íntimo com Deus e vai crescendo na presença de Deus. Isso assombra Eli, porque um profeta se levanta e fala com Eli que, por conta da bagunça generalizada que estava dentro da sua casa, nem por holocausto, nem por sacrifício, seria extirpada a iniquidade da casa dele. Estava claro aos olhos de Eli que o seu substituto estava no processo de formação, e de forma bem intensa no que diz respeito a uma comunhão com Deus. Samuel vai crescendo, chegamos no capítulo de número 4. Os filisteus começam a avançar, geograficamente falando, e vão avançando para tentar subjugar os filhos de Israel. E é nesse cenário do capítulo de número 4 que os filhos de Israel vão sair à peleja contra os filisteus. E saindo à peleja contra os filisteus, a Bíblia vai dizer que eles tomam um banho, eles são derrotados e voltam murmurando para o arraial. Ainda no capítulo de número 4, quando eles voltam questionando, eles querem atribuir a Deus a derrota. Eles querem jogar na culpa do Senhor o fato de terem perdido. Mas eles não estavam percebendo que na verdade essa derrota era resultado do seu posicionamento diante de Deus. Porque nós temos o hábito de enfrentar, isso é um texto tão atual, e vem como uma luva sobre as nossas vidas, porque nós temos o hábito de atribuir a Deus algumas problemáticas que acontecem na nossa vida e não percebemos que na verdade são frutos ou resultados de ações erradas que nós tomamos. O povo foi derrotado, volta reclamando. E pasmem os senhores, ainda no capítulo de número 4 o texto vai dizer que eles vão pegar a Arca da Aliança. Para você interagir comigo, a Arca da Aliança é o símbolo maior para os israelitas, ou para os filhos de Israel aqui, da presença de Deus. A Arca da Aliança representa a glória de Deus, a presença de Deus. Eles pegam ela para levar para o campo de batalha, pensando que ter a presença de Deus iria fazer com que a vitória viesse sobre a vida deles. Eles vão levando, isso aqui é muito sério que eu vou dizer agora. Eles vão levando a arca, e o texto diz, no capítulo de número 4, que eles fazem um alvoroço, fazem muito barulho. Por quê? A Arca da Aliança está presente. Os filisteus escutam do arraial deles e temem ao Senhor, segundo o texto, porque eles sabem que esse Deus, o Deus de Israel, fez um grande estrago no Egito. A fama de Deus é notória pelos seus feitos. Logo os filisteus se assustam,
porque eles escutam o clamor e o alvoroço que está no meio de Israel. Só que tem um problema: Israel está sendo iludido por si mesmo. Porque, pegue isso aqui por favor, eles pensam que ter a presença de Deus irá garantir a vitória. Eu preciso abrir um parênteses aqui para deixar claro que só ter a presença de Deus não garante vitória para ninguém. Mais que ter a presença de Deus, é necessário ter a manifestação da presença de Deus. Vou te provar isso. Nós estamos reunidos em um culto onde há a presença de Deus, mas pode ser uma realidade aqui no nosso meio, que nem todos que estão aqui perceberam a manifestação da presença de Deus. Porque não basta apenas a presença estar presente, para que haja um resultado, uma cura, um milagre, mas que ter a presença, precisa-se ter a manifestação da presença. Eles estão se iludindo, pensando que trazendo a presença alcançariam a vitória. Só que tem um problema: a presença de Deus não vai se manifestar aonde o pecado está instaurado. A presença não irá se manifestar no meio do povo que precisava, na verdade, passar por um período de conserto. Eles levam a arca, o que acontece? São derrotados outra vez. A presença, a arca da aliança é tomada, é levada para Asdod, a terra dos filisteus. Neste momento, um dos que estavam no campo de batalha foge, volta para Siló. Eli, o sacerdote, o sumo sacerdote, está sentado na cadeira. Aquele rapaz que fugiu da batalha conta a notícia do que havia acontecido. Eli cai da cadeira, quebra o pescoço, morre. A esposa de um dos seus filhos, a esposa de Finéias, que estava grávida, prestes a dar à luz, ao ficar sabendo que o seu esposo morre, que o seu sogro morre, e não apenas isso, mas que a presença de Deus havia sido levada, ela entra em processo, em trabalho de parto. Nasce um menino. As parteiras percebem, há um nome dado para este menino. Qual é o nome? Icabô, ou Icabode, se você preferir, que significa foi-se a glória de Deus. Entramos no capítulo de número 5. Israel está vivendo um período complicado. Você não pode perder isso aqui, porque não bastava estar afundando-se em uma situação crítica, moral e espiritualmente, agora eles veem o símbolo maior da presença de Deus sendo levado. Não é normal, não é comum alguém se acostumar em estar, seja lá onde for, sem ter a presença de Deus e sem ter a manifestação da presença de Deus. Nós precisamos sentir um incômodo, nós precisamos ficar inquietos quando há essa percepção que a presença de Deus não está se manifestando para a gente. Não pode ser comum para nós entrarmos num culto semelhante a esse e não termos a percepção da manifestação da presença de Deus, porque tudo que Deus quer é que nós estejamos na presença dEle e sintamos a presença dEle. Está complicado para Israel. A presença foi. Capítulo 6, a presença não permanece em Asdod, que é a terra dos filisteus, porque, como eu disse aqui, a presença não fica num cenário de pecado ou de idolatria. O capítulo 6 diz que ela vai para Kiriat Jearim e fica na casa de Abinadab. A arca fica lá por 20 anos. Entramos então no capítulo de número 7. A presença está longe do arraial 20 anos. Olha que coisa séria. O capítulo 7 diz que depois de 20 anos, isso me preocupa, depois de 20 anos sem ter a presença, o povo de Deus, eles começam a sentir, começam a perceber a falta que está fazendo a presença de Deus. Porque eu disse que isso me incomoda, porque foi preciso passar 20 anos para que, se houvesse um incômodo pela ausência da presença de Deus, que no nome de Jesus nós não venhamos conseguir ficar nem um segundo, nem um minuto sequer sem sentir ou sem anelar por essa presença.
mas que nós venhamos a cada instante, a cada momento da nossa vida declarar: Senhor, eu preciso da tua presença, eu não sei viver sem a tua presença, eu anelo, eu suspiro, a minha alma como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia pela tua presença. E é nesse momento que eles vão até Samuel e vão dizer: Samuel, clama por nós, intercede por nós. Samuel vai dizer para eles: tira os deuses do meio de vocês. Depois disso, congreguem-se em Mispa. Lembra que eu disse para você decorar Mispa e não esquecer? Congreguem-se em Mispa. Por que ir para Mispa? Porque Mispa é um lugar que se destaca na Bíblia pelo simples fato, ou talvez não tão simples fato, de em Mispa ter acontecido vários episódios que marcaram as histórias de Israel, ou a história de Israel. Mispa tem por significado vigia, ou lugar de vigilância. Então quer dizer que Samuel está mandando eles voltarem para o lugar da vigilância. E por que Mispa se destaca na Bíblia? Gênesis 39, versículo... Gênesis 31, versículo 49. Em Mispa, Labão perseguindo a Jacó. Jacó para em Mispa, chama Labão. E ali em Mispa ele faz um pacto, uma aliança com Labão, dizendo: a partir de hoje, que tu não me inquietes mais, que não haja mais perseguição. Então Mispa ficou marcado por este encontro de Labão e Jacó, sendo o local de aliança. Mispa é um lugar de aliança. Juízes capítulo 11, versículo 11. Jefté, depois da vergonha que foi ter sido expulso de casa, lá em Mispa, a Bíblia diz que os anciãos se ajuntaram, pegaram Jefté, e todo o povo colocou Jefté em Mispa por cabeça. Mispa ficou marcado não apenas como um lugar de aliança, mas agora também está sendo marcado como um lugar da exaltação. Juízes capítulo 20, versículo 1. Por conta de uma problemática que houve entre os filhos de Israel, eles se ajuntaram em Mispa para clamar a Deus por justiça. Então quer dizer que Mispa ficou marcado não apenas por ser um lugar de aliança ou lugar de exaltação, mas também pelo lugar da justiça. Quando Samuel diz para o povo: voltem para Mispa, ou congreguem-se em Mispa, ele está dizendo: vocês precisam voltar para o lugar da aliança, vocês precisam voltar para o lugar da justiça, vocês precisam voltar para o lugar da exaltação. A presença vai voltar, a glória de Deus vai voltar, mas é preciso primeiro voltar a honrar a aliança, voltar a honrar a justiça, para que haja assim uma exaltação. Mispa ficou considerado como lugar da consagração. Aí o texto vai dizer, caminhando para o final, que quando os filisteus ficaram sabendo que todo Israel estava congregado em Mispa, isso aqui você não pode perder, eles levantaram-se e pela terceira vez foram até Israel para tentar derrotá-los outra vez. Só que eu preciso dizer para alguém aqui nessa noite que agora o resultado vai ser diferente. E alguém pode perguntar: por que, pastor? Por que, pregador? Porque eles voltaram para a aliança, voltaram para a justiça, voltaram para o lugar da vigilância, voltaram para o lugar da consagração, voltaram para o lugar da oração. Pediram a Samuel: Samuel, clama por nós. Parece que eles estão lembrando que de fato há poder no clamor, há poder na oração. E eu preciso bater isso aqui para ficar bem gravado. Você já sabe, mas é só para lembrar um pouquinho mais. A sua oração pode muito, o seu clamor pode muito. A Bíblia fala que grandes homens no cenário bíblico, quando passaram por momentos de dificuldade, clamaram ao Senhor. Quer ver? Fica comigo, por favor. Gênesis 20, versículo 17, Abraão clamou ao Senhor. Gênesis 24, versículo 63, Isaac clamou ao Senhor. Deuteronômio capítulo 9, versículo 26, Moisés clamou ao Senhor. Juízes capítulo 13, versículo 8, Manoá orou ao Senhor. Jó capítulo de número 42, versículo de número 10, Jó clamou, orou ao Senhor.
1 Samuel capítulo 1, versículo 10, Ana orou ao Senhor. 1 Samuel capítulo 8, versículo 6, Samuel clamou, orou ao Senhor. Isaías capítulo 37, versículo de número 15, Ezequias orou ao Senhor. Jonas capítulo 2, versículo 1, Jonas do ventre da baleia ou do grande peixe clamou ao Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus ensina a orar. Mateus capítulo 14, versículo 23, Jesus sobe ao monte para orar. Atos dos Apóstolos capítulo 12, versículo de número 5, Pedro está preso, mas a igreja está em fervente oração pela vida de Pedro. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: orai sem cessar. Tiago capítulo 5, versículo de número 13, Tiago diz: tem alguém aflito? Ore, 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 porque a oração, ela levantará do monturo aquele que está caído e fará com que você experimente lugares ou coisas que ainda não foram experimentadas. O povo despertou para a necessidade de clamar ao Senhor. Nós, igreja do século 21, precisamos entender a eficácia que há na oração, o poder do clamor. Você foi ministrado aqui na frente. Há um efeito nessa oração. Há um fenômeno que acontece, fenômeno sobrenatural, quando os seus joelhos se dobram. O povo está dizendo: Samuel, clama. Clama ao Senhor por nós. Samuel pega um cordeiro, sacrifica. E o povo está prestes a viver algo novo, fruto do clamor. Eles clamam. O texto diz, você leu comigo, que Deus ouviu. Isto é bom, isso é significativo, porque o cenário bíblico diz que os ouvidos do Senhor não estão tampados e as suas mãos não estão acolhidas. Lembra quando Jeremias disse, cheio do Espírito Santo, clama a mim e responder-te-ei. Lembra quando o próprio Senhor disse, no cenário das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu, Senhor, o ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Há poder no clamor, há poder na intercessão. Samuel está clamando e os filisteus se levantam e vêm. Só que o cenário agora é outro. Capítulo 4, versículo 1 em diante. A primeira derrota dos filhos de Israel para os filisteus. Capítulo 4, do 11 em diante. A segunda derrota dos filhos de Israel para os filisteus. Capítulo 7, do versículo 5 em diante. O mesmo inimigo está se apresentando, mas o resultado será outro. Eu quero aproveitar esta oportunidade de pregar e profetizar sobre a sua vida de forma muito clara. Há problemas que já tem um tempo que estão te perseguindo. E as consequências, os resultados deste problema está atrelado a você, são resultados negativos. São mesmo problemas, mesmos inimigos, só que a partir de hoje a história será diferente. Eu não sei se você tem dificuldade para receber palavra profética. A partir de hoje a história vai ser diferente, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso se levanta em teu favor, porque o clamor chama a atenção dos céus. E parece que eu vejo, pastor Antônio, uma igreja reunida nessa noite, um dia de chuva, uma sexta-feira onde você poderia estar em muitos lugares, mas você abriu mão do conforto da sua casa para estar reunido aqui, porque você entende que quando você se reúne para falar a Deus em oração, para clamar, o céu se abre. E eu quero profetizar nessa noite sobre a sua vida, que os céus estão abertos sobre este lugar. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua necessidade, mas de uma coisa eu sei: o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Você vai voltar para o mesmo cenário. Pegue isso, por favor. Você vai voltar para a mesma problemática. Aquele cenário de guerra, aquele cenário de confusão vai ser revertido pelo poder da intercessão. O poder do clamor nessa noite vai fazer com que algumas pessoas atentem para os milagres que não irão acontecer, pastor, mas já está acontecendo sobre a tua vida. Você irá viver algo novo. Nós iremos viver algo novo, assim como eles estão vivendo. Eu gosto do texto bíblico,
Porque a narrativa bíblica diz que quando os filisteus estavam vindo, o Senhor fez trovejar dos céus um grande trovão. Gente, o que é esse trovão? Resultado da oração. Vamos lá, vem comigo. Da onde vem o trovão? Da onde? De cima? Então quer dizer que o trovão, que é resultado da oração, estava vindo de cima? O que é o trovão aqui? O socorro, o escape. Então, trocando por miúdos, quer dizer que o socorro está vindo de... A irmã pegou ali, ó. Parece que eu vejo aqui o cenário do Salmo quando o salmista está num período de complicações. Sabe para onde ele olha? Para o monte. De onde me vem o socorro? O monte é grande, mas não pode fazer nada para ninguém. O monte é grande, mas não consegue se locomover. O monte pode ser exuberante, mas não tem mãos para acolher o necessitado. O socorro do salmista não vem do monte. À primeira instância ele até pode ter olhado para o monte, mas o seu olhar mudou, porque o monte não pode fazer nada por ele. Então ele declara: o meu socorro não vem do monte, o meu socorro vem do meu Senhor que criou os céus e a terra. O teu socorro vem nessa noite sobre a sua vida. Você pode se colocar de pé nessa noite? O socorro dos céus vem sobre a sua vida. O Senhor fez trovejar e eles ficaram aterrados. Então os filhos de Israel feriram os filisteus. E aí no versículo de número 12, o texto diz, olhe para cá, que Samuel pegou uma pedra, colocou entre Mispa e Sem, e deu o nome a ela, Ebenezer, pedra de ajuda. E com isso ele está dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Pode estar muito complicado, mas você não percebeu ainda que tem pessoas orando pela sua vida? E é por isso que as coisas não tombaram, é por isso que não está dando tão errado como deveria dar, é por isso que você não se afastou ainda. Tem gente orando pela sua vida, e por isso você pode dizer nessa noite: até aqui me ajudou o Senhor. Só que Deus está chamando algumas pessoas para voltarem para Mispa. Algumas pessoas que precisam voltar para o lugar da aliança, o lugar da exaltação, o lugar da justiça. Eu quero, pastor, se me permitir, eu quero convidar aqui diante do altar você que precisa voltar para o centro da vontade de Deus. Você que olha para a sua situação hoje e diz: eu preciso retornar à aliança. Eu preciso voltar. Aonde está a primeira pessoa corajosa ou corajoso? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Depois de Mispa, a história de Israel foi diferente. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que mediante a sua atitude hoje, você vai passar pela mesma porta que você passou quando entrou, mas vai passar diferente. Aonde está a primeira pessoa corajosa ou corajoso que precisa do favor dos céus? Corre aqui na frente. O primeiro corajoso já está vindo aqui. Mispa foi palco de sacrifício e de holocausto. Eu estou sentindo uma presença boa aqui. Mispa foi palco de sacrifício. Onde está você que precisa nessa noite entregar o seu corpo, a sua vida, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor? Pastor, há muito tempo que eu não sinto a presença de Deus. Há muito tempo que eu não me alegro, que eu não oro. É tempo de voltar para o lugar da consagração. Aonde está a segunda pessoa corajosa que precisa ter essa atitude, essa iniciativa? Os céus estão abertos para você nessa noite. Os céus querem ouvir a sua voz nessa noite. Tem uma atitude hoje que pode mudar o cenário dentro da sua casa, no âmago da sua alma. Enquanto nós estamos aqui orando e falando a Deus em oração, os céus estão se abrindo. Há uma novidade como houve neste texto bíblico. Trovões estão sendo liberados dos céus e estão vindo sobre as nossas vidas para confundir os nossos adversários. Essa perseguição vai chegar ao fim. Esse desânimo vai chegar ao fim. Essa contenda veemente vai chegar ao fim. E sabe qual vai ser a arma que você vai usar? Não é a força do seu braço, mas é o poder da oração, o poder do clamor.
Você que não veio aqui à frente, aí mesmo no seu lugar, feche os seus olhos. Não fique apático, não fique alheio ao que Deus está fazendo aqui. Abra o seu coração, fale com Deus. Ore ao Senhor, declare a Ele as suas necessidades. Renda-se a Ele, entregue-se em espírito e em verdade. Diga: Senhor, eis-me aqui. Eu preciso de Ti, eu preciso do Teu favor. Eu ergo as minhas mãos e a minha voz em oração para gritar socorro. Peça a Ele, declare a Ele, porque Ele está aqui e Ele é o teu socorro bem presente na hora da tua angústia. Eu quero estar neste lugar. Você sente a presença dEle aí? Onde o pecado é perdoado, Clame pela presença as culpas dEle. são levadas. Sinta o Espírito Santo te envolvendo. Eu quero estar Um ambiente de adoração, há quebrantamento. Então se sentir vontade de chorar, chore. Abra o seu coração, chame a atenção dos céus. Faça algo para Deus nessa noite. onde o amor não se esfrie, Declare a Ele. e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua Eu quero estar neste lugar, onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar, onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus, quero estar em tua presença, Senhor Jesus.
Senhor Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra. Que essa palavra, Senhor, possa gerar em nós, ó Deus, frutos e frutos de arrependimento. Que possamos, ó Deus, voltar à oração. Que possamos, meu Pai, voltar ao nível de intimidade contigo. Que possamos, ó Deus, aleluia, voltar, meu Pai, aos nossos quartos de guerra. Que possamos, ó Deus, nos nossos ambientes secretos, ó Deus, aleluia, nos aprofundarmos, mergulharmos a um nível mais profundo. Que possamos, ó Deus, sairmos do raso e possamos, ó Deus, aleluia, como o profeta, meu Senhor Ezequiel, ir a níveis mais profundos na oração. Que haja renovo nessa noite, que haja, meu Pai, aleluia, quebrantamento diante da tua presença. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Se você puder, dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Aperte a mão de quem está do teu lado e diga para essa pessoa: Deus quer te levar a níveis mais profundos por meio da oração. Diga isso para alguém: Deus quer te levar a níveis mais profundos por meio da oração. Amém, irmãos? Graças a Deus, aleluia. Irmão, glória a Deus. Quando é 8 é 80, né? Quando é calor demais, e quando